Fala, colorados canal, bem-vindos aqui a mais um vídeo. E hoje eu vou te atualizar com as principais informações do Internacional aqui deste sábado pela manhã, trazendo as principais informações do Colorado, hoje que não tem live no canal. Então eu vou te tentar atualizar ao máximo sobre o dia do Internacional. O Inter que estreia dia 26, quarta-feira, contra o Juventude, pela estreia do Campeonato Gaúcho. O Inter que deve utilizar o time totalmente titular. O técnico Alexander Medina não vai poupar nenhum jogador. O Medina quer muito ganhar esse campeonato gaúcho e ele vai com força máxima. Já vai com força máxima já na primeira partida contra o Juventude lá no estádio Alfredo Jaconi. E tem um jogador que está se destacando muito no Internacional. E isso é motivo de comemoração. Por quê? Porque o Wesley veio fazendo grandes treinos no Internacional, marcando muitos gols e até fazendo bons pivôs. E isso pode nos tranquilizar mais com a venda do Roberto, porque o Roberto tem sim um encaminhamento para sua venda para o Zenit da Rússia, onde a proposta seria por 20 milhões de euros. Porém, o Internacional deve ir ao mercado atrás de uma reposição para o Roberto. Porém, esse cara não precisa ser um cara tão afirmado. Pode ser um menino igual o Roberto quando chegou aqui no estádio Beira-Rio, quando tinha o Thiago Galhardo que estava brilhando, ele chegou nessas mesmas condições. E a gente tem um Wesley até o final dessa temporada, pelo menos. Além, claro, do Matheus Cadorini. E principalmente se o Roberto for vendido, a gente vai estar muito bem servido com o Wesley, porque é um cara que está demonstrando um bom treino, é um dos destaques do treino do Internacional, junto com Gustavo Maia, Maurício e Bosquilha. São os 4 caras que mais estão se destacando nos treinos do Internacional, e acredito que desses 4, pelo menos 3 devem ser titular. O único que eu acredito que não deve ser titular deve ser o Wesley, porque o Roberto deve começar sendo titular, e o Wesley deve começar entrando no decorrer das partidas. O Medina que vai sim rodar o elenco, mas ele vai rodar o elenco conforme o desgaste. Por exemplo, jogou contra o Juventude na quarta, vai ter jogo no domingo, aí sim dá uma mexida no elenco já para dar uma oxigenada, para não ter lesão já nesse começo de temporada. Mas o Medina vai com força máxima, e o Wesley tá muito bem, tá treinando muito bem, foi um bom reforço internacional para essa temporada, tá totalmente recuperado da lesão que ele teve lá no Aston Villa, e é um cara que vai sim nos ajudar. E principalmente isso ajuda na venda do Roberto, onde com esses 20 milhões de euros a gente consegue, por exemplo, trazer um lateral direito, que vai ser assunto para mais nesse vídeo, comprar o Brian Rodrigues, se confirmar essa negociação, que tem uma tendência forte para o Inter, para ele ser o novo reforço internacional para a próxima temporada. Então a gente vai continuar agora com essas informações, mas já atualizando como que deve ser o time do Internacional. E tem uma tendência de escalação já para a estreia do Campeonato Gaúcho? Tem uma tendência de escalação com Daniel, Heitor, Bruno Mendes, Cuesta e Moisés. Rodrigo Dourado e Edenilson ali sendo o primeiro e segundo volante. Um pouco mais à frente, Tyson armando esse jogo. Nas pontas devemos ter Maurício e Bosquilha, também deve ser os dois ser o ponto esquerdo e o ponto direita, e o centroavante deve ser sim o Roberto, com duas opções muito boas, que são a do Gustavo Maia e também a do Wesley, tá bom? Antes de a gente continuar com as informações, não esquece de deixar aquele teu gostei, que ajuda muito esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas. Não esquece também de te inscrever nesse canal, que é muito importante, ativar aqui o sininho de notificações, tá bom? Vamos tentar bater, aliás, 14 mil inscritos aqui no canal, conto com a tua participação, tá? Vamos falar sobre mais uma informação sobre a negociação sobre esse Brian Rodrigues, jogador de 21 anos do Los Angeles FC, jogador que o Inter já negocia há mais de 2 semanas, já foi sonho do Internacional em 2021, ainda com o técnico Diego Aguirre. Isso tá todo mundo cansado de saber. O Inter negociou empréstimo do jogador, já fez uma proposta oficial para o Los Angeles, cerca de 400 mil dólares pelo empréstimo, com um passe fixado de 8 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos. Isso eu também acredito que vocês saibam, ou quem não sabe, tô atualizando agora. O que falta nesse momento pro Brian ser jogador do Internacional? Eu já falei aqui na live para vocês que eu cravo que o Brian pode ser sim reforço do Internacional. Por que eu ainda estou com um pouco de medo? Porque essa direção ela já mostrou insegurança, por exemplo, no caso do David, do caso do Nicão, do Barco agora, que já era um cara mais próximo, acabou tendo um chapéu. Então eu tô um pouco inseguro com essa direção poder tomar um chapéu do Brian Rodrigues também. Mas entre o Internacional e o Brian está tudo fechado. O Inter já conseguiu negociar com ele as luvas, o salário que vai ser na casa dos 500 mil mensais por mês, que é o que ele ganha no Los Angeles, e isso já tá tudo certo. E ele quer vir para o Internacional para ter e conseguir voltar para a Copa do Mundo, para a seleção uruguaia. Aliás, ele nem foi convocado para a seleção uruguaia e nem ficou na pré-lista da seleção uruguaia. Por isso que ele quer muito vir aqui para o Internacional. Outra coisa, nesse momento o Inter ainda está negociando algumas coisas com o Los Angeles, que são algumas cláusulas, né? Alguma cláusula de utilização, uma cláusula de obrigatoriedade de compra, acredito que deve ter. Então o Inter está negociando essas coisas ainda.
ainda. Mas os principais impeditivos que faziam o negócio não andar acabaram andando nos últimos dias. E o próprio empresário do jogador acabou confirmando isso para nós, jornalistas. Então a negociação do Brian está muito encaminhada. Eu diria que está 95% certo já dele vir para o Internacional. O que seria os 5% dele não vir? Acredito que seriam 2,5% da assinatura que ele tem que fazer com o Internacional, fazer os exames médicos, ver se ele não vai reprovar nos exames médicos, e os outros 2,5% são medo e traumatizado que eu tô com a negociação do Nicão, que estava tudo certo, o cara ia vir para Porto Alegre, o Atlético Paranaense até tinha feito o vídeo de despedida, e quando foi o Internacional desistiu do negócio porque o empresário botou R$1 milhão a mais de comissão e o Inter preferiu cancelar esse negócio. Então eu estou um pouco traumatizado que isso possa acontecer de novo e o Inter não queira entrar em leilão, que é isso que a direção fala. Mas está muito encaminhado para ele ser o novo ponta do Internacional para a próxima temporada, tá bom? Mais uma informação que a gente tem para trazer aqui para vocês, tá? Que é sobre a lateral direita. Todo mundo sabe que o Inter negocia com Fabrício Bustos do lateral direito do Independiente Avejaneira, 25 anos de idade. O Inter está negociando um pré-contrato para ele por dele vir em julho. Há uma possibilidade dele vir antes, mas hoje a possibilidade real seria ele vir em julho. Óbvio que está muito longe do acerto, mas o Inter já tem um encaminhamento nessa negociação. Só que o Inter sondou uma situação de um outro lateral, que foi de Tomás Guidara. De acordo com o portal argentino, o Inter sondou a situação desse jogador que tem 25 anos de idade e tem um contrato acabando em julho com o Vélez. Porém, eu conversei com 2 setoristas lá de Vélez que me falaram que a renovação dele está muito perto de acontecer. Além disso, eu conversei com o empresário do atleta que me nega qualquer sondagem do Internacional pelo jogador, mas dentro da direção não se descarta esse nome, então é um cara que a gente tem que ser sim no radar. Outro lateral que o Internacional sondou nos últimos tempos foi o uruguaio de 27 anos Giovanni Gonzalez, que é um lateral que quase foi contratado pelo Palmeiras em algumas semanas atrás. É um outro lateral que o Inter acabou sondando e vendo valores da negociação dele, tá? Então, mas nesse momento, o alvo número 1 do Internacional ainda segue sendo o Fabrício Bustos, de 25 anos, lateral direito, que foi convocado recentemente até para a seleção argentina e pode sim vir para o pré-contrato em julho, tá bueno? Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui, atualizei aqui sobre todos os vídeos de amanhã, volto à tarde, às 5 horas da tarde, 5 horas e meia, 5 e meia, trazendo mais informações para ti, mas deixa aquele teu gostei, te inscreve nesse canal e também ativa aqui o teu sininho de notificações. Não esquece de ir na descrição e nos nossos parceiros, o OneXBet, a Mapcel e também o Ativo Ultra. Tu que tá com aquela performance tão boa, compra um ativo no primeiro link da descrição, tá bom? Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui, eu espero que tenha gostado, um grande abraço para todos vocês, um bom almoço aliás, e eu vou ficando com esse vídeo por aqui, até mais, volto com novas informações à tarde, tá? Então um abraço, valeu, falou e fui!